37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. Bom, aqui nós começamos então a história de José, né? E já para você anotar aí no seu caderno, então, o nome José, ou em hebraico Yosef, que significa retirado. Então, para você marcar aí, José, Yosef, que significa retirado. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu. E por isso, ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Bom, aqui nós vemos algo interessante, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, né, tem até alguns hinos, coitadinho do José e coitado mesmo, e ele, de certa forma, ele pode-se dizer isso, mas às vezes nós enfatizamos porque nós não entendemos o que realmente aconteceu. Nós não vamos procurar a fundo o que realmente aconteceu. Se julga muito os irmãos de José. Eu não estou aqui dizendo que eles estavam certos. Eles cometeram erros gravíssimos. E sim, José é um homem para ser, né, admirado, a sua fé, a sua perseverança, mas ele não era perfeito como ninguém de nós a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontecia? Não era simplesmente um ciúminho bobo, uma rixa boba dos irmãos, não. Vamos agora olhar o outro lado da história. Quando a Bíblia fala que José vinha e contava as coisas erradas dos seus irmãos, não era simplesmente ele vinha, ele tentava apaziguar, dizendo, olha pai, não, assim, ó, eles estão lá, não fizeram aquilo ainda, sabe? Ele poderia falar de uma outra maneira, mas no original está escrito que José, ele fazia realmente intrigas, ou seja, a palavra no hebraico, que é de vatanar, essa palavra ela significa intriga, ou seja, ele poderia falar de uma outra maneira, mas ele falava de uma maneira a causar intrigas, como, né, um espírito de contenda, para realmente é como se ele chegasse para o seu pai e não falasse para ele, José, vai lá ver se eles já juntaram as ovelhas e colocaram elas no aprisco, vamos supor que seria isso. Quando chegasse lá, os seus irmãos talvez estariam fazendo outra coisa e não tinham feito ainda. Ele poderia chegar ao seu pai e dizer, pai, eles já vão fazer, eles estavam fazendo uma outra coisa lá, mas já estão colocando no aprisco, eles já vão colocar, o senhor não se preocupa que está tudo certo. Infelizmente, pelo que diz no original, ele não chegava dessa maneira. Ele chegava dizendo como se, por exemplo, pai, ó, tá lá, ainda não fizeram, né? Estão lá fazendo outra coisa, o que o senhor mandou eles não fizeram. Então existe muitas vezes na nossa vida a maneira como nós falamos. Conto uma história, eu gosto de uma história de um rei, eu vou aqui contar para você rapidinho, que encaixa nesse versículo, nessa mensagem. Diz que um rei, ele teve um sonho, e ele mandou chamar todos os adivinhos, profetas, especialistas em sonhos. Ele mandou chamar, que conheciam isso. E apareceram 2 apenas. O primeiro, quando escutou o sonho, que era ele tinha ficado, né, tinha perdido os dentes, o primeiro chegou para ele e disse, meu rei, que tristeza, que coisa horrível.
Isso é sinal que todos os seus parentes vão morrer e o Senhor vai ficar e vai ver tudo isso. Que coisa bem triste. O rei ficou furioso com aquela interpretação e mandou matar aquele homem. O segundo homem chegou, escutou o mesmo sonho e disse: meu Deus, rei, que bênção, que benevolência tem o Senhor Deus contigo. Olha, esse sonho quer dizer que o Senhor vai viver muito mais do que todos os seus parentes. Que coisa boa. A este, o rei então manda dar muitas riquezas e ele se torna um homem próspero. Aí eu pergunto, o significado, a interpretação foi a mesma, só porque a maneira de falar é que foi diferente. O primeiro também falou, falou que os parentes iam morrer antes do rei. E o segundo também, só porque o segundo disse: ó rei, tu vai viver mais do que os teus parentes. O significado era o mesmo, só que a maneira de falar era diferente. Então, a mesma coisa aconteceu com José. Ele estava falando a verdade, não estou dizendo que ele não precisava e que ele não deveria falar a verdade. Do contrário, ele sim deveria falar sempre a verdade, como nós devemos sempre falar a verdade. Mas temos que ver como, quando e em que tempo é que podemos falar. Era o caso de José, A maneira que ele levava as notícias para o seu pai é que deixava os seus irmãos, então, ali receosos com ele, com mágoa, sem contar que eles percebiam que José era o queridinho do papai, Que José era aquele na qual Jacó ele dava mais atenção, ele não deixava ele ir aos campos, ele ensinou José a ler e a escrever, e quanto aos outros tinha que ficar trabalhando no campo. Aqui eu quero abrir um parênteses, como é importante, para você que está me ouvindo, que tiver mais de um filho, você tomar esse cuidado de não dar mais atenção a um filho do que a outro, porque isso pode gerar consequências terríveis para a vida, dos filhos e também dos pais. Então, esse era o principal motivo que os irmãos não gostavam de José. Vê que nós vimos ali no versículo 3, que Jacó manda até mesmo fazer uma túnica, E a túnica colorida, ela era uma marca de honra e posição. Geralmente ela era usada por chefes e herdeiros. José, então, quando Jacó dá aquela túnica para José, Jacó estava dizendo: olha, você tem o direito de primogenitura, eu estou dando a você. Então a túnica era de muitas cores, ela não tinha costura, como um rei ou um sacerdote usavam. Então isso também criou mais algo contra José. Pelo valor da túnica, não era simplesmente porque ela era colorida, era bonita, não, mas pelo significado. Usar uma túnica daquela simbolizava que ele seria o herdeiro e primogênito e teria todas as bênçãos da primogenitura. Então, por isso também que os irmãos ficaram assim daquela maneira. Foi um acúmulo de coisas ocorridas, não foi simplesmente como às vezes a gente pensa, a gente ouve falar, ouve pregar: eles eram ruins e pronto, e venderam José e deu, coitadinho do José. Não, foi um acúmulo de coisas que vinham acontecendo, que claro, não justifica a atitude deles, mas que foram acontecendo e que a gente precisa saber e analisar toda uma história para depois a gente ver o que vai falar e passar para os outros. Essa túnica que foi feita, ela além de ser de várias cores e sem costura, como eu já falei, ela também tinha um fino e belo bordado de linha colorida, ou seja, enfatizando ainda mais a grandeza de quem a usasse. Então, por isso também, como nós já falamos, houve essa contrariedade dos irmãos de José. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que lhes contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos.
E eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e... Irmãos, aqui nós vimos aqui que o próprio Jacó, quando José começa a ter sonhos dados por Deus, claro, a gente já conhece a história, a gente vai ver que esses sonhos se cumprem, e isso realmente é um dom que Deus dá para algumas pessoas, né? E algumas revelações que às vezes Deus quer mostrar para o seu povo, ou para dar um livramento ou algo do tipo. Deus então ele dá sonhos, né? Isso já é bíblico, já desde os tempos de José, e Deus dava sonho a José. E interessante aqui, se nós pararmos para analisar no versículo de número 10, quando Jacó ele fala, esse sonho eu e a sua mãe vamos te reverenciar, como ele falaria aquilo se já Raquel estava morta? Isso ele falou por quê? Porque naquela época, irmãos, quando a mãe morria, o título da de mãe passaria então para a próxima mulher, caso seu pai tivesse 2 mulheres. Então aqui Jacó estava se referindo a Lia, porque quando Raquel morre, então Lia passa a ser considerada mãe de José. Então por isso que ele fala isso. Interessante, irmãos, que aqui Deus já estava falando tudo o que aconteceria, né? Como é importante quando nós tivermos um sonho ou alguém nos traz uma profecia vinda de Deus ou não. É muito importante. Se você não tem facilidade em memorizar o que Deus lhe fala, anote num caderno, né? Eu costumo às vezes anotar no caderno. Por quê? Porque é importante para quando as coisas acontecerem ou nós estivermos em certas situações, nós lembrarmos daquele sonho, daquela profecia, para quê? Até mesmo para nós tomarmos decisões baseadas na vontade de Deus, porque Deus ele sempre fala antes que aconteça, ele sempre nos alerta, ele nos avisa e também assim mostra as coisas grandiosas que ele vai nos fazer. Assim acontecia com José e muitas vezes até o próprio Jacó ou não entendia ou não queria entender. Mas vamos continuar a ver aqui o que ele estava falando. Costar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso.